E nesse vídeo vamos resolver a questão 17 do concurso da Cefaz do Espírito Santo, aplicado em 2022, para essa banca FGV. Se você vai fazer concurso dessa banca, né, já deixa o seu like para valorizar o trabalho do professor. Se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então essa questão aqui é uma questão bacana de raciocínio lógico, conjuntos e um pouquinho de lógica, né? Vamos lá. Ela diz o seguinte: em um grupo de 70 pessoas, então 70 pessoas no máximo, há 50 capixabas e 40 torcedores do Vasco. Então tem um total de 70. Ele está dizendo que 50 são capixabas e 40 são torcedores do Vasco. Aí ele está dizendo o seguinte: em relação a esse grupo de pessoas, né, é correto concluir que. Então também é uma questão de conclusão, né? Aí ele está dizendo na letra A: no máximo 20 são capixabas, torcedores do Vasco. Pessoal, vamos fazer um conjunto aqui e você vai perceber que, como a gente tem um total de 40 torcedores, né, do Vasco, isso implica que no máximo serão 40 capixabas que são torcedores do Vasco. Como assim? Vamos lá, calma aí. Se a gente colocar aqui uma bolinha, certo? Uma bolinha para torcedores, ó, do Vasco, 40, tá bom? Aí a gente desenha aqui, ó, outra bolinha grande aqui, ó, para, né, para o quê? Capixabas, tá? Como torcedores do Vasco tá dentro das pessoas que são capixaba, isso aqui é um exemplo, poderia ser de outra forma, né? Aí a gente não são 50 capixabas, então para completar 50, falta o quê? 10, né? Se eu somar 10 com 40 dá 50. Como 10 mais 40 dá 50 e tem um total de 70 pessoas, então sobra aqui, ó, as pessoas que nem são aqui, ó, nem são capixabas e nem são torcedores do Vasco, sobra 20. Não é verdade? Então ele está dizendo aqui, ó, que há no máximo 20 são capixaba torcedores do Vasco. Errado? A gente pode dizer que é 40 no máximo, tá? Então, letra A, a gente marca como errada. Beleza? Letra B. No mínimo, 20 não são nem capixabas, nem torcedores do Vasco. Ele está dizendo que é no mínimo isso aqui, esse 20. Porém, a gente pode construir de outra forma. Por exemplo, se a gente fizer dois diagramas aqui, ó, em que a gente bota, por exemplo, vamos botar aqui 20, tá? 20, aqui, ó, 20 para que eles são torcedores do Vasco e são capixabas. Então, veja que torcedores do Vasco são 40. Então, falta o quê? Só torcedores do Vasco, 20. E para capixabas, como são 50, falta o quê? 30. Então veja que a gente já tem aqui um total de quanto? Ó? 30 mais 20 dá 50, né? Mais 20 dá 70 exatamente. Então esse conjunto aqui que não tem nada, né, é zero. Porque se a gente somar isso daqui, ó, já dá 70, que são 70 pessoas, tá? O total aqui, ó, dá 70 pessoas. E ele diz assim, ó, no mínimo 20 não são nem capixabas, nem torcedores do Vasco. No mínimo aqui é 0, tá? Então a gente elimina essa letra B. Exatamente 30 são capixabas, não torcedores do Vasco. Ó. Exatamente 30 são capixabas que não torcedores do Vasco, tá? Ó, 30 são capixabas, né? Não torcedores do Vasco. A gente também não pode dizer isso, sabe por quê? Ó, se a gente olhar para esse primeiro que a gente fez aqui, ó, esse primeiro, ele está dizendo exatamente 30 são capixabas, ó, aqui, ó, um exemplo aqui, ó, 10 que são capixabas e não são torcedores do Vasco, tá? Que são torcedores do Vasco, no máximo 40, mas que não são torcedores do Vasco, a gente pode ter um exemplo aqui de 10, tá certo? Então, essa letra C, a gente faz o quê? Elimina. Tá? Letra D, no máximo, 40 são capixaba torcedores do Vasco, exatamente isso. Por quê? Porque a gente fez isso aqui, ó, no máximo, porque a gente tem no máximo, a gente tem 40 torcedores do Vasco, então a gente tem no máximo 40 que são capixabas e são torcedores do Vasco ao mesmo tempo. Então veja que
só pode ser no máximo 40. Letra D, nossa resposta. Letra E, é possível que nenhuma delas seja capixaba. Torcedor do Vasco, é possível que nenhuma delas seja capixaba e torcedor do Vasco. É possível que nenhuma delas seja capixaba, torcedor do Vasco. Não, não tem nem como fazer isso daqui, né? Veja que é possível que nenhuma delas seja capixaba, torcedor do Vasco. Não dá para fazer isso, né? Se a gente vê isso aqui, ó, é possível que nenhuma delas seja capixaba, torcedor do Vasco. Ou seja, a interseção dos dois. Nenhuma delas seja nenhuma nem outra, né? Se a gente colocar aqui, ó, dois diagramas, aqui, ó, aqui seria 50 e aqui seria 40. Veja que no máximo é 70, então tem que ter uma interseção entre os dois, tá? Ou tudo ou parte, tá? Então isso aqui não é possível. Isso aqui não é possível de se formar. Então letra E a gente descarta essa possibilidade. Letra D, de fato, é a nossa solução, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você aí no próximo vídeo.